Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle. Sim, eu estou de cabelo molhado, porque esse vídeo aqui ou eu gravava de cabelo molhado ou ia acabar não rolando, então é isso aí, perdão pra quem não gosta. Mas hoje eu estou aqui pra falar da 5ª temporada de Elite, porque a Netflix me mandou os 3 primeiros episódios e eu tô aqui pra comentar com vocês. Vocês sabem que eu sempre fui uma grande fã de Elite, assim, a 2ª temporada eu sou completamente apaixonada, eu amo muito, mas eu acho que na 4ª eles deram uma caída muito grande com a série, né? Principalmente com a saída de grandes personagens, como a Lucrécia, o Valério, a Carla, enfim. E aí, eu tô aqui pra falar que, com base nesses 3 episódios que eu assisti da temporada, a série está se salvando, galera. Não achei que isso fosse possível, mas o comeback vem aí. Ai, meu Deus do céu. Tá, tem coisas que eu não posso falar, né, que tá ali no decreto de não pode falar esses spoilers aqui, mas tem algumas coisas que eu posso sim comentar, e a primeira coisa que eu queria comentar é André LaMoglia. Meu Deus do céu. Ele interpreta o Ivan, né, que é um brasileiro. Inclusive é muito interessante porque ele é filho de um português que foi morar no Brasil, né? Quando o pai dele começou a falar com ele ali numa cena, em casa eles conversam em português, né? Foi falar com ele numa cena ali, eu vi que ele tinha sotaque de Portugal. Eu falei, cara, não é possível que eles vão fazer a mesma coisa que sempre fazem com o Brasil, né? Que colocam um português pra dizer que é brasileiro. Sendo que assim, gente, espanhol é uma língua que cada país falante tem um sotaque muito diferente. Então os espanhóis sabem, né? Por exemplo, a personagem da Valentina Zenere ali, a Valentina Zenere, ela tem sotaque de Argentina, ela é argentina, né? Então assim, você vê claramente que é de outro país, né? Mas eles justificam ali na história, né, o porquê dele ser português, né? Ele é português, foi morar no Brasil e tudo mais. Então assim, a gente tem ali uma relação de pai e filho, sabe? Que é bem trabalhada, inclusive é bastante contrastada com relação a outros personagens, né, da trama que costumam ter dificuldade ali no relacionamento de pai e filho, né? A gente tem um pai super liberal, bem oposto ali dos outros, né? Vive dando festa e tal. Mas André LaMoglia, ele tá assim, ó, muito bem no personagem dele. O Ivan chegou aí pra balançar as estruturas, assim, ele é um cara simpático, carismático, que todo mundo fica meio assim de olho no que ele tem ali, ele tem um fator X nele ali. E a gente vai ver nessa temporada ele se aproximar bastante do Patrick, né? A gente tem uma dinâmica entre os dois ali, né, e inclusive tem um desenvolvimento interessante. Eu tô curiosa pra ver que rumo isso vai tomar, né, porque o Ivan fala várias vezes que ele é hétero e tudo mais, então a gente vê ali uma dinâmica ali entre os dois. Eu tô curiosa, não quero falar muito, assim, pra não dar spoiler. Essa questão deles se conhecerem, se tornarem amigos e tal, não era algo proibido de ser dito, mas eu não quero falar muita coisa pra não ser um spoiler pra quem não viu, né, que no caso, nesse momento, ninguém ainda viu, né, mas enfim. Então, sim, galera, na Season 4 a gente ficou triste que o Patrick tinha pouco desenvolvimento, né, pouco foco, né, o nosso queridinho Manu Rios e tudo mais. Já na 5ª temporada a gente tem bastante dele, bastante tempo de tela dele, o que é bem interessante. Valentina Zenere apareceu aí com uma personagem chamada Isadora, ela é super glamurosa e tudo mais, mas ela tem um comportamento um pouco estranho. Quando vocês forem assistir, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Ela tem um comportamento um pouco estranho com relação ao príncipe, e ela tá ali envolvida nesse núcleo dele, da Caetana e tudo mais. E é engraçado porque a primeira cena dela, eu fiquei, meu Deus, amei, finalmente, alguém à altura da Lucrécia. Só que daí, conforme ela foi participando ali dos episódios, eu fui ficando, meu Deus do céu, eu não aguento mais essa garota. Não é uma vibe Arya, assim, que é, assim, irritante, mas ela tem uma vibe errada, assim, sabe? Ela tem umas ideias erradas, ela é estranha, assim. No meu vídeo com spoilers eu vou falar bastante disso, porque tem uma questão ali muito tensa que envolve ela, assim, e eu quero falar muito disso no vídeo com spoilers, porque é algo que pode acontecer com pessoas que lidam com... que são pessoas públicas de alguma forma, né? Então, isso é uma coisa que eu quero falar no vídeo com spoilers, mas se atentem a ela, porque ela é uma personagem que vai trazer algo a mais pra trama. A gente tem também mais aí do desenvolvimento Caetano e Felipe, né, que tem toda a questão que aconteceu na 4ª temporada com eles, né, e daí a gente vê aí que a Caetana, ela tem que tomar uma atitude, né, porque o príncipe tá ali no impasse, ele quer voltar pro país dele, mas se ele voltar, vai dar razão para as acusações, né, que fazem contra ele. E a gente tem ali essa questão, né,
de manter a verdade, de apoiar, de como essa decisão tem que ser tomada ali. Então, como eu falei, né, a Isadora acrescenta ali uma coisa nessa dinâmica ali entre o Felipe e a Caetana, mas a gente vê bastante ali da Caetana também, inclusive da amizade dela com a Rebé, né, eu gosto muito delas duas, assim, pra mim elas são a coisa mais forte que a gente tem, assim, da galera antiga de Elite, assim, e eu gosto como elas de alguma forma são confidentes, sabe, o universo delas não se cruza tanto, mas elas de alguma forma se apoiam, provavelmente pelo tempo que elas se conhecem, sabe, então eu gosto dessa troca que a gente tem entre Rebeca e Caetana. Rebeca, como sempre, super ousada, do jeitinho dela, o estilo dela. A gente vê aí uma questão dela com a Mencia, né? Elas conversam bastante e tal. Mas a gente tem, nessa temporada, uma escola com regras mais rígidas, assim, né? O diretor, ele, inclusive, tem um aprofundamento de personagem que eu achei bem interessante, assim, porque como ele é pai de 3 alunos que estão na escola, faz sentido ele ter um aprofundamento, e eu gosto porque a gente não tem muito isso em Elite, né? A gente tem o foco nos jovens e é isso aí, sabe? E eu gosto que a gente tenha aí essa dinâmica dele lidando com os filhos, dele lidando com o trabalho, dele tendo ali uma relação com o Samuel de alguma forma, né? Tipo, como se fosse de pai e filho, assim, no caso. Então a gente vê ali a visão dele sobre as coisas e é interessante porque a gente tem um olhar de fora, né? A gente não tem só a pegada dos jovens. Então, pra mim, foi um ponto positivo a gente ter aí um desenvolvimento maior pro Benjamin, né? Porque ele é um personagem complexo que passa por várias coisas, então isso torna também a história mais interessante, mais completa. Samuel sempre com o jeitinho dele ali, né, meio não sabe o que faz, meio faz as coisas e daí depois se arrepende porque fez no impulso. E a gente tem o Omar nessa mesma vibe aí também. O Omar, ele continua, inclusive, ali dividindo apartamento com o Samu e tal. Então é legal, porque a gente tem, né, isso também que nos remete ao começo ali, né, da série, mas a gente tem bastante discussão com relação a como o Omar lida com as pessoas, né? Como ele se entrega pelos outros, como ele, de repente, não recebe de volta tudo que ele dá, mas mesmo assim ele não desiste de querer ajudar, né? A gente tem bastante isso, a gente tem alguns personagens que aparecem aí novos, né? Além, obviamente, né, do Ivan e da Isadora. Mas eu, particularmente, assim, sendo bem sincera, a parte que eu mais amei até agora, né, dessa temporada, foi o Ivan e a dinâmica que ele trouxe pra história, assim, sabe? Ele tem várias questões ali com vários personagens e tal, então ele dá uma agitada, todo mundo fica meio, nossa, qual que é a dele e tal. Cara, eu fiquei muito feliz, porque eu gostei que, assim, né, cara, um brasileiro, né, fazendo sucesso e participando com um papel legal em Elite, né, porque Elite já cometeu um erro na 3ª temporada de colocar personagens que foram extremamente secundários, né, e esses personagens que entraram nessa 5ª são personagens que entraram com força total, assim, eles entraram com ganas, assim, de protagonista, sabe? Inclusive, o Ivan talvez até me passe uma vibe meio Valério, assim, em alguns momentos, talvez seja por isso que eu gosto dele. Pelo menos até agora, a gente não viu esse envolvimento com drogas, né, que era uma questão muito forte do Valério, assim. Mas ele tem uma vibe meio, assim, curtição do Valério, sabe? Então, acho legal, gostei. Então, ele preencheu ali uma lacuna que tava meio que faltando na série. Acontecem ali mistérios, né, que a gente não pode falar a respeito, mas que movimentam a trama, né, porque a gente sempre tem ali algo de criminal ali movimentando a história. Então, a gente tem mais uma vez adolescentes guardando segredos, né, e tudo mais, e eu sinto que essa temporada vai ser, assim, um segredo guardado até o finalzinho mesmo, assim, e tudo vai se desenvolver de acordo com essas relações que já foram criadas aí nos primeiros episódios. E assim, gente, eu não achei que isso fosse acontecer, mas por incrível que pareça, a Elite está dando um respiro, né? Vocês sabem que eu sou muito sincera aqui nos meus vídeos, né? Claro que acontece às vezes de eu gostar de uma série que vocês não gostam, e tá tudo bem, né? Gosto é uma coisa muito pessoal. Mas eu sou muito sincera aqui, né? E eu lembro quando saiu a 4ª temporada, eu fui super sincera, eu falei que eu não gostei, né? Que teve muita facilitação de roteiro. Inclusive, assim, ó, por exemplo, uma facilitação de roteiro pra mim é a Caetana ser faxineira da escola, sabe? Porque assim, cara, tipo, a Caetana se formou em Las Ensina, sabe? Ela
poderia ter um outro trabalho. Gente, eu não tô dizendo que trabalhar de faxineira é um problema, claro que não, mas ela poderia ter um outro trabalho ligado à moda, né, no caso, que é o sonho dela, né, só que ela trabalha ali pra estar sempre naquele universo ali da escola, né, então, assim, pra mim isso é uma facilitação de roteiro, mas, enfim, eu falei que na quarta temporada teve muitas coisas, assim, que poderiam ser diferentes. A Arya é uma personagem, assim, que na quarta temporada me incomodou muito, ela apareceu bem pouco, assim, nessa quinta temporada até agora, vamos ver como é que vai continuar, inclusive tem ali uma dinâmica bem interessante entre ela, o irmão e tudo mais, vamos ver. Mas eu achava que Elite não tinha salvação, de verdade, assim. Sabe quando você vê o negócio indo pro buraco, uma vibe tipo Sabrina, assim, que vai desandando a maionese e não tem mais o que fazer? Achei muito que Elite tava indo pra esse buraco. E assim, com base nos 3 episódios que eu vi, eu realmente estou achando que Elite tem uma salvação, né? Vamos ver o desenvolvimento dos outros 5 episódios, que eu ainda não assisti, né? Que eu vou assistir junto com vocês no lançamento da série, daí eu vou trazendo o vídeo com spoilers pra vocês. Mas, assim, sendo bem sincera, caras, não esperava por isso e acho que Elite tem capacidade de dar a volta por cima, assim, por incrível que pareça. Não achei que isso fosse possível, mas não sei qual que é a opinião das outras pessoas, né? Porque, enfim, esse vídeo aqui está sendo gravado, não saiu vídeo nenhum ainda de review sem spoilers, mas eu particularmente estou gostando da quinta temporada. Eu fiquei muito surpresa. Talvez esteja pagando com a língua, talvez. Mas, assim, achava que não tinha salvação, mas eu tô vendo ali uma luz no fim do túnel, sabe? Tô conseguindo ver uma Elite se construindo e se reconstruindo sem personagens super importantes que fizeram tanta diferença na trama, né? Vocês sabem, como eu já falei aqui neste vídeo, que eu sou muito fã de Lucrécia, enfim. Mas a história está se reinventando sem esses personagens que são icônicos, e acho que tá fazendo sentido, sabe? Porque a gente tá tendo novas tramas, sabe? A gente não tá... Talvez a quarta temporada, pra mim, tenha caído um pouco o nível, porque a gente tava pegado a tramas, porque a gente ainda tinha personagens, né, das nossas primeiras temporadas, né? Tipo o Guzmán, por exemplo, o Ander, enfim. E a gente, por exemplo, tem o Samu, tem o Omar? Tem, mas só que eles já estão envolvidos em outras tramas na história. Eles já estão ali com outros personagens que chegaram, e questão de pai, e questão de não sei o quê. Então, os personagens que restaram, eles conseguiram virar a página de uma forma com que se torne quase independente das primeiras histórias que foram contadas em Elite. Então, assim, eu tô curiosa pro resto da temporada, vamos ver se vai continuar isso, ou se vai desandar a maionese, né? Porque pode ser que eu tenha amado esses 3 primeiros episódios, mas depois dê tudo errado. Mas, por enquanto, eu realmente gostei bastante. Então, fica aí a minha opinião sobre a quinta temporada de Elite. Tô muito ansiosa pra ver o resto dos episódios, porque, meu Deus do céu, terminou o terceiro, eu fiquei... O que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Enfim, e é isso aí, gente. Muito obrigada a quem assistiu. Se você não é por aqui, não esquece de se inscrever aí embaixo e de me acompanhar nas redes sociais também. Um beijo pra vocês e até a próxima.